Oi pra você que tá aqui toda semana e pra você que acabou de me achar, eu falo sobre autoconhecimento, porque eu acredito que a gente não deve descansar de se conhecer. A gente deve parar de disfarçar verdades que existem em nós pra não morrer com defeitos que faz a sua vida ser mais pesada do que deveria. Sabe por que eu pensei nesse tema, né? Eu já sofri demais com isso. Eu nunca entendia por que em alguns assuntos da minha vida eu nunca ia pra frente. Você em algum momento já chegou nesse entendimento na sua vida? Que certas coisas que você desabafava demais, que você saturava de desabafar, você não tinha nem força pra poder resolver? Hoje eu vou tentar explicar por que eu acho que isso acontece. Peraí, que antes de eu discorrer o tema, eu acho que é muito necessário falar aqui que desabafar é muito necessário. Nós precisamos de pessoas para desabafar. E em nenhum momento nesse vídeo vocês vão ver que eu vou anular o desabafo. O desabafo tem que existir, principalmente porque é nele que a gente reconhece algumas coisas que a gente tá errando. A gente desabafando, a gente se ouve também, isso é muito importante. E é por isso, né, gente, que existe a terapia. A terapia nada mais é que um desabafo para alguém que tem técnica para te ajudar, não é? O terapeuta não vai tomar decisões por você, mas ele vai te ajudar a tomar decisões diante daquilo que você quer, diante daquilo que você apresenta como incômodo, também diante dos seus objetivos, enfim. A diferença é que ele tem técnica para isso, né? Então, claro, gente, o desabafo é muito necessário. Desabafem. Só que existe a pessoa certa para desabafar. Vocês não concordam com isso também? Eu tenho certeza que todo mundo concorda. E se você não tem consciência disso, que existem pessoas certas para desabafar, provavelmente você tem menos de 16 anos. E eu digo isso porque eu defendo muito que a maturidade tem a ver com a idade. E cara, não saber disso vai fazer você dar algumas cabeçadas. Se você ainda faz isso, tudo bem, se você tem menos de 16 anos. Só que se você tem mais, eu acho que tá na hora de você começar a repensar, porque sim, existe a pessoa certa pra desabafar. E falando em pessoa certa, teve já situações que aconteceram na minha vida que não eram todas as amigas, embora eu amasse todas elas, que eram pessoas certas pra me ouvir desabafar. E por mais que, como eu disse, eu amasse as outras amigas que eu tinha, nem todas tinham a postura, a maturidade e a imparcialidade para conseguir me ouvir naquilo que eu precisava falar. Eu quero destacar duas amigas aqui, a Cíntia, um beijo amiga, e a Gabi, um beijo amiga Gabi também. Elas tiveram muita maturidade enquanto amigas, né? Pessoas assim que não são da família, mas são amigas, que eu realmente fiz esse ciclo, é uma amizade de fora, em que eu pude desabafar sobre uma certa situação e elas tiveram a total maturidade para conduzir junto comigo aquele problema. E além de ser pessoas que eu confio, porque assim, se a gente for falar em confiança, eu confio em várias pessoas. Não várias no sentido literal. Eu digo assim, eu tenho mais de uma pessoa para confiar. Isso eu reconheço. Mas eu não tenho todas as pessoas com certas maturidades. Assim como eu, enquanto amiga, quando eu me olho, eu percebo que eu também não tenho maturidade para certos temas. São amigas que eu vou, beleza, eu desabafo ali, falo tudo que tá acontecendo e depois elas não vão ficar me cobrando igual um chefe cobra tarefas do funcionário, sabe? Tipo, e aí, qual é o relatório? O que tá acontecendo? Pelo contrário, são amigas que ajudam de uma forma liberal, ouvem com imparcialidade, com maturidade, me ajudam a tomar uma decisão ou micro decisões diante do problema que eu estou vivendo e depois não ficam cobrando. Se eu sumo e não falo mais sobre o tema, elas entendem. Elas entendem também que não tem controle sobre minha vida, sobre as minhas decisões. Enfim, existem... Um dia eu posso fazer aqui um vídeo só sobre a pessoa certa para desabafar, mas existem diversos aspectos que eu considero a pessoa certa para desabafar sobre determinados temas que, cara, sem eles não daria certo. Mas essas duas pessoas, elas tiveram a total maestria para me ajudar em decisões e micro decisões diante de um problema. E assim, eu sou muito grata a elas. Elas são maravilhosas. Assim como duas pessoas que eu percebo que não vão querer o meu mal, como por exemplo, minha mãe e minha sogra. São pessoas que não vão querer meu mal. São pessoas que eu posso desabafar, né? Mas são pessoas que eu considero como família. São praticamente minha sogra, minha segunda mãe, e minha mãe sendo minha mãe. Cara, elas estão comigo de fato e vão continuar, mas ainda assim tem amigas por fora, amizades, laços que você faz fora da família que também serão necessárias dentro de uma visão no qual você precisa. Mas enfim, né, só passando por esse tema sobre a pessoa certa para desabafar porque eu achei importante pontuar. Ah, e uma coisa interessante só antes de continuar, com essas duas pessoas eu aprendi
mais a selar para outras pessoas. Então, você, minha amiga, que desabafa comigo ou que tenta dividir alguma situação comigo, se você se sente bem, é porque um dia essas duas pessoas estiveram na minha vida e me mostraram como é que faz. E finalmente, desabafar demais sobre um tema específico, saturar esse desabafar pode ser um mecanismo para eu não resolver o problema. Sabe por quê? O ato de desabafar faz a gente jogar todo o sentimento que a gente tá ali para aquela pessoa que a gente tá desabafando. Parte desse sentimento, ele pode sim ser uma fantasia, porque sentimentos, às vezes cria algumas coisas que não estão acontecendo, deduz coisas e conta elas como se fossem verdades. Então sim, quando você estiver ouvindo o desabafo de alguém, pode considerar que parte desse desabafo pode ter sim fantasia, mas também dentro desse desabafo podem ter verdades, grandes verdades. Isso quer dizer que falar muito e muito e muito sobre isso pode fazer com que eu me apoie só no falar e não no fazer, e isso inibe o meu agir. E se aquele desabafo que você fez não te ajudou em nada, provavelmente ou você escolheu a pessoa errada para desabafar ou você desabafou errado, porque além de sair mais leve, você precisa ter vontade de agir, não no primeiro desabafo, mas pelo menos depois de alguns, sabe? A questão é que algumas pessoas não entendem de forma nenhuma que às vezes, chega um momento que não é mais para desabafar. Aquela dor precisa ser sentida, porque o sentimento daquela dor vai te fazer agir. O desabafar, ele pode neutralizar aquilo que você sente, a ponto de, mesmo que seja uma situação urgente, você não faça nada. Então grava isso. O sentir, mesmo que doa, ele vai te ajudar a querer agir. E aqui uma dica de coração. Não seja aquele tipo de pessoa, e aqui me desculpe a palavra, tá? Que fica prostituindo as pessoas de tanto te ouvir. Não seja aquele tipo de pessoa que escolhe uma pessoa pra desabafar, aí desabafa, 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 desabafa. Aí quando vê que saturou, tipo assim, aquela pessoa não tá me entendendo mais, ela não tá me consolando mais. Opa! Essa pessoa, ela tá me chamando pra agir, eu não quero agir, eu só quero falar. E assim, beleza, às vezes a gente só quer falar, mas quando você só fala e nada faz, aquilo já não é um desabafo, virou uma fofoca de validação. E aí depois que você fala pra aquela pessoa, vê que saturou, o que você faz? Troca de pessoa. Opa, vi ali uma pessoa que tem o potencial de me ouvir tudo de novo, pra me validar tudo de novo, falar que eu tô certa tudo de novo, então eu vou nela. Aí vai lá, pega essa pessoa e fala, aí se faz de coitada, aí não sei o que, e fala. Saturou, escolhe outra pessoa. E aí vira um ciclo vicioso. Percebe que você falou aqui, falou ali, falou acolá, mas não resolveu o problema? Então a dica aqui é, cara, desabafa sim, fale, é necessário e amém que você tem amigas pra isso. Não se apoia só nisso, sabe? Tenta fazer isso com ação. Não fica neutralizando a sua dor pra você perder a ação. E uma coisa aqui bem forte, tem dores que precisam ser sentidas, não a ponto de te dar depressão, mas sentidas a ponto de você bater aquela dor dentro de você e você falar assim, cara, isso precisa mudar. Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Eu acredito que em 2025 foi o que eu mais trabalhei no meu coração. E eu percebi até isso dentro da terapia mesmo. No começo, eu tinha mais necessidade de desabafar por fora da sessão. Então, sempre procurava para desabafar por fora da sessão. Isso não é um problema, isso é muito legal. Mas você percebe que tá amadurecendo, você percebe que aquilo tá ficando mais evidente para você tá chegando mais rápido na solução, quando você não precisa desabafar sempre. Quando você consegue esperar a próxima sessão, ou você consegue esperar ver aquela amiga pessoalmente para falar. Olha que lindo, você conseguiu resolver aquele sentimento. Às vezes você não vai precisar nem falar. Os mecanismos que você já aprendeu com outros desabafos, outras dores, outras situações da vida, já vai mostrar pra você que, nossa, eu consigo resolver isso já. Olha que legal. E aí, como eu disse, em 2025 foi o que eu mais trabalhei dentro de mim. E em 2026 é o que eu mais vou continuar trabalhando também. Eu acho muito bonito aqueles reels que tem no Insta falando, né? Obrigada você, amiga, que me ouviu desabafar sobre o mesmo assunto várias vezes e ainda assim não se cansou. E sim, gente, amizade é isso mesmo. É eu ouvir várias vezes sem se cansar, com amor. Mas
A pessoa que tá desabafando precisa começar a avaliar se aquele desabafo virou uma neutralização de dor, neutralização de ação, porque se virou, precisa parar. Isso pro seu crescimento mesmo. A partilha de hoje foi essa, espero que você tenha gostado, espero que, sobretudo, tenha feito sentido pra você. Eu acho que isso é o mais importante. E me inspirando no canal que eu amo, que é a Larissa Garbiati. Gente, peraí que eu vou ver como que fala o nome dela, porque eu sempre falo errado. Peraí. Larissa Garbiati. Ai, Lari, desculpa se um dia você ver um vídeo meu, eu falava seu nome errado, mas é Garbiati. Então, sempre no final dos vídeos dela, inclusive o podcast dela é maravilhoso. Eu me inspiro pra caramba, gosto muito, eu assisto toda semana. Ela, no final, sempre fala pra colocar um emoji que representou o episódio. E eu amei. Eu tenho feito isso todas as semanas. E o emoji que eu escolho pra essa semana é aquele bonequinho falando, sabe? Assim, que é azulzinho, que sai uns negócios assim de fala. Ai, gente, eu acho muito engraçado eu tentando explicar o emoji, mas eu sempre coloco ele aqui pra você ver. Então, use esse emoji se você ficou até o final. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.